O Salmo 27 é atribuído ao rei Davi. Esse é um salmo muito conhecido e um salmo muito amado, muito citado entre os cristãos, porque ele é um salmo que manifesta a confiança que Davi tem em Deus e é um salmo que tem palavras que trazem uma oração muito bonita. Ele fala que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Vemos que Davi nos diz aqui que o Senhor é a minha luz. Minha luz, porque Ele é aquele que nos dá sabedoria, aquele que nos dá clareza a respeito das decisões que devemos tomar nas encruzilhadas da vida. Quando não sabemos como resolver uma situação, nós pedimos que Deus nos traga sabedoria, conselho, iluminação na Sua palavra para tomarmos a decisão certa. Quando ele fala, o Senhor é a minha luz, ele está dizendo que é do Senhor que vem a sabedoria para a tomada de decisões. E o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quando estamos em situações de aperto, em situações difíceis, é o Senhor que abre caminho para dar a solução. Quando o povo de Israel estava passando pelo deserto, fugindo de Faraó, quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, não havia saída. Na frente estava o mar, atrás o exército do Egito. Então o Senhor fez com que o Mar Vermelho se abrisse, fazendo com que as águas se dividissem para um lado e para outro, e o povo passasse em seco. Então o Senhor trouxe a salvação para aquela situação. A salvação vem de Deus quando coloca no seu caminho, no meu caminho, uma pessoa que pode nos auxiliar, que pode nos ajudar a resolver uma situação que para nós é muito difícil. É o Senhor que prepara as pessoas certas para colocar em nosso caminho, é o Senhor que prepara o dinheiro necessário para resolver uma situação para que você receba a sua salvação. Então, ele começa: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele me dá sabedoria e ele coloca recursos e pessoas e opera sinais extraordinários se for necessário para que eu receba a salvação. Uma outra passagem bíblica que nós podemos lembrar sobre o Senhor ser a nossa salvação é de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Você lê lá que Pedro estava preso, sendo acompanhado por 4 quaternos de soldados. Um quaterno são 4 soldados, então 4 quaternos eram 16 soldados que prendiam, que acompanhavam Pedro na sua prisão. Além disso, ele estava com 2 algemas, de acordo com o texto. Mas quando Deus resolveu libertar Pedro, Deus enviou um anjo. E, de acordo com o relato de Atos dos Apóstolos, Pedro foi despertado pelo anjo e o anjo disse: "Vem e me segue." Imediatamente as algemas se quebraram, ele passou pelos 2 soldados que estavam na primeira cela e depois na segunda cela, até chegar ao terceiro portão, sem ser visto por nenhum soldado. Isso fala-nos a respeito de salvação do Senhor, em que o anjo opera algo que é sobrenatural para trazer a salvação de Pedro da sua morte, porque Herodes tinha intentado matá-lo no dia da Páscoa, mas ele recebeu o livramento, ele recebeu a salvação do Senhor. Então, Davi fala que se o Senhor é minha luz, ele é aquele que me dá sabedoria e instrução para tomar a decisão correta, e ele é a minha salvação, ele me ajuda operando milagres sobrenaturais e colocando pessoas e recursos
para que eu receba a salvação nas situações difíceis, então a quem temerei? Será que você tem realmente confiado no Senhor se você está temendo alguma situação que você tem passado? Pense se não é hora de depositar mais a sua confiança em Deus e de dizer: o Senhor é minha luz. Ao invés de dizer: não sei o que fazer, diga agora: o Senhor é a minha luz. Recite o Salmo 27, diga: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. É Ele que vai me trazer clareza, iluminação dos meus pensamentos. Ele vai trazer a pessoa que vai me dar o conselho certo para que eu consiga sair dessa situação. Ele vai trazer o recurso necessário para que eu me salve dessa condição. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, então a quem temerei? Na segunda parte, o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então, aqui nessa segunda parte, ele está falando que o Senhor é a força dele, porque ele vai falar no versículo 2 e no versículo 3 a respeito dos seus inimigos. Então, ele fala aqui no versículo 2 e 3: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Versículo 3: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Vemos aqui na segunda parte do versículo 1, junto com os versículos 2 e 3, Davi falando que o Senhor é a sua força. Ele está dizendo que se o Senhor é a minha força, eu não tenho que ter medo de nada. Eu não preciso ter medo dos malvados, não preciso ter medo dos meus adversários, não preciso ter medo dos meus inimigos, não preciso ter medo quando eles querem comer as minhas carnes, porque eles tropeçaram e caíram. Davi fala sobre a sua experiência de ter visto os seus inimigos sempre tropeçando e caindo. E isso nos traz uma confiança. Se você está cercado de inimigos, tenha confiança. Nesses 3 primeiros versículos do Salmo 27, Davi manifesta a sua confiança em Deus. Ele está dizendo que Deus é a luz dele nas situações difíceis, é a salvação dele também, e também a sua força contra os seus inimigos, contra os malvados, contra os seus adversários, que eles tropeçarão e cairão com certeza se eles tentarem alguma coisa contra você. Davi chega ao ponto de ter tanta confiança que ele fala que ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Talvez você está no seu trabalho passando por muitos opositores que querem ver a sua ruína, e talvez você está passando em uma situação de perseguição, mas tenha confiança de que o Senhor é a força da minha vida. Diga esse Salmo 27, o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? O Senhor está derramando a força que você precisa para receber a vitória nessa situação. Confie totalmente no Senhor, como o rei Davi escreveu nesse salmo, que ele não ficaria com o seu coração temeroso, mesmo que um exército o cercasse, mesmo que a guerra se levantasse contra ele. A primeira parte fala da confiança de Davi em Deus. O Senhor é a sua luz, a sua salvação e a sua força. Agora, na segunda parte, Davi continua dizendo: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então, no versículo 4, ele está avançando na sua ideia. Se o Senhor é a minha luz, a minha salvação e a minha força, então o que eu quero? Eu quero pedir ao Senhor e eu vou buscar uma coisa que estou pedindo a Ele, que eu possa estar sempre na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, ou seja, para conhecer a beleza do Senhor, para poder estar mais perto do Senhor,
para poder aprender no seu templo, porque no templo é onde ocorrem as meditações na palavra e onde nós podemos conhecer mais a respeito de Deus. No templo é onde escutamos os testemunhos das pessoas que pediram alguma providência a Deus e receberam a solução, e elas contam esses testemunhos no templo, nos cultos, onde elas falam dos milagres que receberam. Quando nós lembramos de Atos dos Apóstolos no capítulo 12, logo que Pedro saiu da prisão, ele foi até a casa em que costumeiramente os discípulos se reuniam. Ele bateu na porta e então as pessoas abriram e o receberam. E ali ele pôde dizer a respeito do anjo que foi na prisão e que o levou para fora da prisão, contando daquele milagre. Então, Davi pede uma coisa a Deus: que eu possa estar sempre no templo, para que eu possa sempre aprender do Senhor, para que eu possa sempre aprender o que Deus ensina, porque afinal de contas Ele é a minha luz, a minha salvação e a minha força. Então, quanto mais eu conhecer a respeito de Deus, mais aumenta a minha confiança nele. Quando nós ouvimos os testemunhos de pessoas que recebem uma cura, que recebem uma salvação, que recebem uma direção, que recebem um ensinamento e uma instrução, a nossa confiança em Deus é renovada, a nossa confiança em Deus é fortalecida. Quantos e quantos dizem que não podem participar do culto de oração porque estão muito ocupados e ficam ocupados com as coisas terrenas, e muitos não querem participar de um grupo de louvor e de um coral, de um trabalho relacionado à igreja, porque dizem que estão com a sua agenda muito lotada. E essa agenda muito lotada está relacionada com assistir filmes na Netflix ou ver coisas que estão passando no YouTube, na televisão, ou participar de eventos que não alimentam a alma e que não vão trazer nenhum conhecimento e resposta para a situação que estão vivendo. Mas vivem reclamando, murmurando, dizendo que Deus não as ouve, dizendo que não podem confiar em Deus, dizendo que esperaram em Deus, mas não receberam a bênção que estavam esperando. É claro que não há como se receber uma bênção de Deus. Você daria dos seus tesouros, daria do seu melhor, daria das suas riquezas para aquele que não vai à sua casa para conversar com você, que não procura se relacionar com você, ou você daria os seus tesouros e o seu melhor para aqueles que fazem parte do seu círculo mais íntimo de amigos? Assim também acontece com Deus. E Davi compreende a importância da amizade com Deus e do relacionamento de intimidade com Deus. Então ele pede a Deus que Deus abra oportunidades para que ele possa estar todos os dias na casa do Senhor, todos os dias da vida dele. Então, se você está muito ocupado e não sabe como ter tempo para estar mais envolvido com Deus, faça como Davi ensina nesse versículo 4. Peça ao Senhor: Senhor, que o Senhor abra portas para que eu possa estar cada vez mais perto do Senhor, na sua casa, realizando aquilo que o Senhor deseja que eu faça para o teu reino. E aí no versículo 5, ele continua falando a respeito da confiança dele em Deus. Ele fala: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Então ele está dizendo que o Senhor o esconderá no seu pavilhão, que o Senhor o esconderá no oculto do seu tabernáculo, que ele colocará a pessoa sobre uma rocha. No Salmo 91, nós vemos essa mesma ideia.
Porque o versículo 1 do Salmo 91 fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O texto fala que quem habita no esconderijo do Altíssimo, o esconderijo de Deus, corresponde à oração. Por que a oração? É na oração que nós fazemos no nosso quarto, como Jesus ensinou em Mateus, no capítulo 6, quando você orar, ora ao teu Pai em secreto. Entra no seu quarto e fecha a porta do teu quarto, porque o teu Pai te ouvirá em secreto e te responderá em secreto. Então, quando você está na oração, você está no esconderijo do Altíssimo. Você se esconde, fala com Deus, e Deus vê que você está no esconderijo dele, na oração a ele, e ele responde a você. E lá no versículo 14, no Salmo 91, também fala que ele me colocará sobre uma rocha. Entrando aqui no Salmo 91, nós vemos, como nós já dissemos, né, o versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, aquele que habita em constante oração no Altíssimo, na oração do secreto, no seu quarto, a sombra do Onipotente descansará. E aí no versículo 14 nós lemos, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Então, com a mesma ideia do Salmo 27, de que o Senhor o colocará sobre uma rocha. Voltando para o Salmo 27, como nós lemos aqui no versículo 5, no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. E no versículo 6, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo, ou seja, sacrifício de vitória, no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Então, nessa primeira parte, do versículo 1 até o versículo 6, Davi manifesta a sua confiança em Deus. O Senhor é a sua luz, o Senhor é a sua salvação, o Senhor é a sua força, e porque Ele é a sua força, você não precisa ter medo de nenhum dos seus inimigos, por mais malvados e por piores que sejam, porque é o Senhor que é a sua força. No dia da adversidade, como diz no versículo 5, Ele te esconderá no seu pavilhão e te colocará sobre uma rocha. Como diz o Salmo 91, no versículo 14, Ele te colocará no alto retiro. Como diz o Salmo 91, no versículo 1, você ficará à sombra do Onipotente e poderá descansar. E Davi fala que porque Deus é a sua luz, a sua salvação e a sua força, ele deseja habitar continuamente na casa do Senhor, que é o pedido que ele faz no verso 4, dizendo que ele quer morar todos os dias no templo. E com isso ele conclui no versículo 6 que ele será exaltado, a sua cabeça ficará exaltada sobre os seus inimigos, e por isso ele vai oferecer sacrifícios de agradecimento, de vitória a Deus no seu tabernáculo, ou seja, no templo, na casa de Deus, onde ele cantará louvores ao Senhor. Na segunda parte do Salmo 27, que vai do versículo 7 até o último versículo, até o versículo 14, Davi faz uma oração pedindo para que Deus o escute e dizendo que ele tem perseverança em buscar a Deus. E ele também incentiva a nós a fazermos a mesma coisa. Ele nos incentiva a buscarmos a Deus em tudo. Então ele fala aqui no versículo 7, ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Versículo 8, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, procurei. Versículo 9, não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus, da minha salvação.
Então nós vemos aqui, versículo 10, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Versículo, ele está dizendo, portanto, que ele está fazendo uma oração, pedindo que Deus o escute, pedindo que Deus, no versículo 8 ele fala, quando o Senhor disse, busquem o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. No versículo 8, Davi está falando assim, tudo que o Senhor fala para que eu faço de pronto. Quando o Senhor me mandou buscar o teu rosto, o meu coração disse imediatamente, eu buscarei o teu rosto, Senhor. Ele está falando que ele tem uma submissão total a Deus. Então ele pede, Deus me escuta, porque o versículo 7, ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim, responde-me, porque quando o Senhor disse para eu te buscar, eu te busquei. Então ele está pedindo que Deus o escute, que Deus o ouça, que Deus tenha piedade dele, porque ele é obediente, porque ele obedece ao Senhor, porque ele age como filho, porque ele realmente toma atitudes de quem reconhece ao Senhor como seu Senhor. Muitas pessoas vão à igreja, muitas pessoas fazem muitos pedidos para Deus, mas quando Deus pede a elas, meu filho, me busca mais. Meu filho, participa do culto da oração. Meu filho, você pode fazer esse trabalho de participar do coral para colaborar com a igreja. Mas ele vai dizer: não, eu estou muito ocupado com os meus negócios. Estou muito ocupado com os meus divertimentos. Eu estou muito ocupado gastando tempo na frente de telas, vendo noticiários, vendo tragédias em canais de televisão ou assistindo muitos filmes e me entretendo com as coisas desse mundo. Mas eles querem, na hora da adversidade, chegar até Deus e dizer: o Senhor é a minha força, o Senhor é aquele que vai me ajudar. Como você pode dizer que o Senhor é a sua força, que o Senhor vai lhe ajudar, se nem desejo de estar na casa dele você tem? Não seria um contrassenso isso? Nós vemos que Davi ele está sendo coerente nesse Salmo 27. Ele fala na primeira parte que o Senhor é a sua luz, a sua salvação é a sua força, que o Senhor é aquele que o livra, e ele pede: eu quero estar sempre no seu templo, eu quero estar sempre na sua casa. Agora, na segunda parte, Davi continua falando com Deus e pedindo que Deus o ouça, que Deus lhe responda e tenha piedade dele. E ele continua dizendo: porque quando o Senhor disse, buscai o meu rosto, o teu rosto busquei. Ele está falando: eu sou obediente, eu estou completamente comprometido com o reino de Deus. Que essa aplicação possa nos inspirar a fazermos mais, a querermos estar mais perto de Deus. Daí no versículo 9, ele pede: não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Versículo 10, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ele está falando a respeito do amparo de Deus. Ele está falando que ele não quer buscar, veja que ele não busca o conselho de amigos, de outras pessoas, mas o que ele quer, o que Davi deseja é a amizade com Deus. Ele quer o amparo de Deus. Ele quer que Deus seja aquele que lhe dá a resposta, que Deus seja aquele que é o seu braço forte, que Deus seja aquele que lhe serve como escudo, como proteção, como apoio, como alicerce, para que ele resolva as suas tribulações e as dificuldades da sua vida. Veja que ele fala que quando o pai e a mãe o desampararem, quem o recolherá será o Senhor. Sabemos que os nossos pais, o nosso pai e a nossa mãe, são as pessoas em quem mais nós confiamos. E ele fala que quando as pessoas da minha confiança, que são meu pai e minha mãe, me desampararem, é o Senhor que vai estar comigo. Ele não se socorre de outras pessoas, mas ele pede o socorro para Deus. Quando você pede o socorro para Deus, Deus envia amigos, envia pessoas para que se compadeçam e ajudem você.
Quando você abre o texto em Provérbios, capítulo 19, você vê o que acontece com aqueles que buscam apoio em amigos. Entrando aqui em Provérbios, no capítulo 19, nós vemos no versículo 4 que as riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Então nós vemos que o texto fala que a riqueza trai muitos amigos, mas na hora da adversidade, aquele que está numa situação de pobreza, o próprio amigo deixa. Ainda no versículo 6, muitos suplicam a face do príncipe. Quem é o príncipe? É aquele que está em uma boa condição. Muitos querem estar com o príncipe e cada um é amigo daquele que dá presentes. Então, se a pessoa estiver em condições de presentear os seus amigos, ela vai estar cercada de amigos. Mas o versículo 7 fala: todos os irmãos do pobre o aborrecem. Quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras, mas não servem de nada. Então, aquele que está em uma situação de adversidade, que cai em uma situação de pobreza, até os seus irmãos o aborrecem. Que se dirá falar em amigos? Os amigos muito mais se afastarão dele. E por mais que se corra após eles, se vá atrás deles com muitas palavras, essas palavras não servem de nada. Então esses versículos de Provérbios 19 nos mostram que a confiança, até mesmo em familiares, quando ele fala aqui de irmãos e em amigos, é frágil. Por isso que Davi, no Salmo 27, prefere confiar no Senhor. Voltando aqui no Salmo 27, como nós estávamos lendo aqui no versículo 10, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá, ele fala que a confiança dele está totalmente em Deus. É melhor você ter a sua confiança em Deus, porque Deus é que toca no coração das pessoas. Lá em Provérbios, no capítulo 21, nós vemos que Deus pode inclinar o coração do homem para qualquer lado. Veja aqui Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Veja que Deus está dizendo nesse versículo 1 de Provérbios 21 que os ribeiros de águas são muito fortes. É muito difícil de você mudar o curso de um rio. Mas Deus, ele facilmente muda o curso de um rio, de um lado para o outro. Assim como ribeiros de águas, que na mão do Senhor ele inclina para onde quiser, Deus inclina o coração do rei para onde quer. E quando aqui está falando a respeito do rei, está falando a respeito de pessoas que governam, de pessoas que são líderes, que têm poder. Se Deus tem poder de mudar o coração de reis para onde ele quer, é Deus que inclina o coração dos familiares, dos amigos e até de estranhos para que possam ajudá-lo em uma situação difícil. Portanto, Davi toma a decisão correta de acreditar no amparo de Deus quando seu pai e a sua mãe o abandonarem. Voltando no Salmo 27, agora avançando para o versículo 11, Davi pede a Deus o que o ensine no caminho certo. Então ele pede a Deus: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Davi sabe que precisa do auxílio do Senhor. Portanto, veja, o versículo 11 é uma aplicação prática do versículo 1, quando ele fala: o Senhor é a minha luz. Quando ele fala aqui no versículo 1, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha sabedoria, a minha iluminação, aquele que mostra o caminho da saída quando eu estou em situação difícil. O versículo 11 é uma aplicação prática. Ensina-me, Senhor, o teu caminho.
e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Ele pede que Deus lhe dê o ensinamento. Versículo 12. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Então ele pede a Deus que o livre. E no versículo 13 ele fala: pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. No versículo 13, nessa oração, Davi está dizendo que a fé que ele tem em Deus, ele tem fé, ele está dizendo: eu creio na bondade de Deus na minha vida. E é porque eu tenho essa fé, é porque eu creio em Deus, é que eu recebo, é que eu vejo os bens do Senhor na terra. Agora, se eu não tivesse, se eu não cresce que eu veria os bens do Senhor na terra dos viventes, então eu pereceria, sem dúvida. Ele está dizendo no versículo 13, eu tenho certeza que se não fosse Deus, eu já teria sido derrotado, eu já teria sido vencido, eu não teria encontrado a resposta, a saída em muitas situações que eu consegui vencer, porque foi Deus que me deu a vitória, foi Deus que foi a minha luz, foi Deus que foi a minha salvação, foi Deus que foi a minha força. E aí no versículo 14, ele nos inspira, nos incentiva a sermos como ele, a confiarmos no Senhor também. Ele fala assim: espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então Davi, ele, na primeira parte, no versículo 1 até o versículo 6, ele mostra que o Senhor é a confiança que ele tem em Deus. O Senhor é a luz dele, é a salvação dele, é a força dele contra todos os inimigos dele. E por isso ele pede para habitar continuamente na casa do Senhor. Na segunda parte, do versículo 7 até o 14, Davi fala, ele faz uma oração, onde ele pede que Deus o escute, no versículo 7, porque ele é obediente. Ele fala: eu sempre obedeço ao Senhor. Então, versículo 9, não esconda o seu rosto de mim, Senhor, porque eu sou obediente, porque eu sigo ao Senhor. E ele fala: na hora do meu desamparo, quem vai continuar sendo o meu amparo vai ser Deus. Como nós vimos em Provérbios 19, se você confia em seus parentes e em seus amigos, eles podem abandonar você na hora difícil. Mas se você confia em Deus, Deus pode inclinar o coração de um estranho e até de reis para que venham a seu socorro e em seu favor. Portanto, confiar no Senhor é melhor. E ele termina pedindo para Deus que o ensine a andar no caminho certo. E isso nos traz uma aplicação prática. Nós, quando não sabemos qual caminho seguir, devemos pedir, como Davi pediu no versículo 11: ensina-me, Senhor, qual é o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Então, às vezes nós estamos cercados de pessoas que desejam ver o nosso mal e a nossa queda. E é nessa hora que nós precisamos pedir que Deus nos ensine qual é o caminho e a vereda correta para que nós venhamos a trilhar. E ele termina dizendo: se não fosse Deus, se eu não tivesse fé nele, eu ia perecer. Então, eu encerro essa oração inspirando você que espere no Senhor. É como se Davi dissesse isso aqui para nós, nesse Salmo 27. Vou deixar aqui um acesso para o capítulo 27 de Provérbios, para que você possa meditar na sequência. Nós estamos num mês que tem 31 dias. Cada dia nós estamos meditando num salmo e no final do vídeo eu estou deixando o capítulo do dia de Provérbios. Então, hoje vou deixar Provérbios 27 e do lado vou deixar aqui o botão para que você que não é inscrito no canal possa se inscrever, ativar as notificações para ser informado todas as vezes que vierem novos vídeos. Se você
Nunca meditou em Provérbios? Fica o convite. Medita em Provérbios 27. Provérbios é um livro que traz muita sabedoria e conhecimento de Deus e muitas saídas para muitos problemas da vida. A paz e a graça de Jesus permaneçam com você hoje e sempre. Amém.